Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 que acabou de sair aí do REC R11, fundo de CRI, que pagou um dividendão esse mês. Então, vamos ver aqui qual foi a performance dele no mês de março. Se você gosta desse tipo de assunto, fique conosco aí. É o assunto principal aqui no canal, tá? Deixa o seu like, ative as notificações, deixa aí a sua inscrição também no canal, ajuda muita gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. E também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. Relatório aqui do REC R11, para quem não conhece, é um fundo de CRI, né, da REC Gestão de Recursos, é a administradora, a consultora, né? Quem administra é a BRL Trust, fundo que tem a rentabilidade alvo de IMAB mais 1% ao ano, então mais para o final do relatório tem essa relação com parando, né, com a rentabilidade alvo. Patrimônio líquido do fundo é um fundo de 2,5 bilhões de patrimônio líquido, 95,11 é o valor da cota patrimonial e no mercado girando em torno de R$ 77,00 valor de mercado, ainda superior a 2 bi no fechamento desse relatório. Tá? A taxa de administração e gestão soma 1,20% ao ano sobre patrimônio líquido e não tem taxa de performance, que é raro nos fundos de CRI. Prazo de duração determinado, condomínio fechado para investidores em geral, mais de 26 milhões de cotas emitidas e mais de 183 mil cotistas, e eu sou um desses cotistas, tenho aí a minha maior posição, na verdade, na minha carteira, né? 11% da minha carteira está de fundos imobiliários, né? Tá no REC R11, gosto muito do fundo, invisto no fundo há quase 3 anos, né? E na época que eu comecei a investir ainda era o SBR11, era uma outra gestora, né? Então, sigo aí aportando no fundo, acreditando também no fundo, né? Um fundo que não é nem high grade, nem high yield, mas pagou um dividendo de high yield esse mês. Então, a gente vai ver aqui, ó. Fundo que no dia 17 de abril vai pagar R$ 1,25, quase R$ 1,26 por cota, mais de 33,2 milhões vai ser o montante pago aí, que vai ser pago, né, no dia 17 de abril para os mais de 183 mil cotistas. Fundo então encerrou a 77,25 aí no mercado, dividend yield de 1,63% ao mês, o que dá quase 20% de dividend yield anualizado, isso com base no valor de mercado que caiu muito também, né? O fundo está quase 20% descontado, está em torno, né, de 20% descontado no mercado. Bom, o fundo encerrou o mês com 99% de recursos alocados em 93 operações, então o mês passado era 94, a gente vai entender o porquê. 93 operações, algumas operações aí sendo liquidadas, né? 3 fundos de investimento imobiliário, e nesse momento não há previsão de captação de recursos, né, através de oferta pública. Resultado dos últimos 12 meses, o fundo que tem desde dezembro de 2017, nos últimos 12 meses distribuiu mais de R$ 12,00 por cota e desde dezembro até março de 23 distribuindo em torno de 87% de rentabilidade, isso com base na cota 100, né? O fundo é na cota 100, então uma rentabilidade aí muito boa. Bom, mais para baixo a gente vê as alocações. O fundo então adquiriu novas cotas do MRV Avelar, mais de 12 milhões e 600 mil investidos, CDI mais 3% é a taxa, né? Então o fundo comprando aí mais CRIs, negociando, né, mais CRIs aí com base na taxa DI, né, tirando um pouquinho a vinculação, a indexação pela inflação, e no VIC3 também, ó, 500 mil reais, pouquinho, né, fundo investindo um pouco aí, meio milhão de reais no VIC3, CDI mais 5,5%, então são taxas ali até bem praticadas, 5,5% é um pouco high yield, né, mas mais ou menos o que está sendo praticado aí em torno de CDI mais 3%. Liquidação, 15 de março, o fundo liquidou então CRI Matarazzo Switch, foi liquidado, liquidação correspondeu a um montante de 825 mil reais ao fundo. Mais para baixo, a gente verifica que ele fala sobre a marcação do mercado, então a partir de março vai ser com base no manual de marcação a mercado aí, disponibilizado no site do administrador, inclusive o link está aqui no relatório, baixa aí na descrição do vídeo. E como fato subsequente, a gente teve, né, agora um fato relevante aí de ontem, dia 10 de abril,
92ª série da quarta emissão da Virgo Companhia de Securitização foram aí quitados através de dação em pagamento, 75 milhões, então alguns CRIs aí, alguns tal da crise do crédito, né? Então o fundo aí, esse CRI acabou pagando com imóvel, né? A garantia aí da ação em pagamento, celebrou essa dação. Foram 7 lajes e 112 vagas de garagem no edifício Morumbi Plaza, lá na Chucre Zaidan. Não é o WT Morumbi do SAI 11, tá? É o Morumbi Plaza, é outro, é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no mapa. É esse edifício aqui na Chucre Zaidan, Dr. Chucre Zaidan lá em São Paulo, ó. É esse edifício aqui, tá? Edifício aí, até bem localizado aqui numa área comercial também. Bom, então teve aí essa dívida aí paga através de lajes, né? São 7 lajes 112 e o fundo então está procurando aí a venda ou a locação desses imóveis aí, dessas matrículas que foram dadas em dação em pagamento, um edifício que tem mais de 20 anos, né? Idade de edifício aqui 20 anos. Então lá na Vila Cordeiro em São Paulo. Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui em relação ao portfólio do fundo, né? Então, patrimônio líquido do fundo não teve alterações nos últimos meses aí, 2,5 bilhões de reais. Fundos de crédito normalmente não tem ali passivos, né? Mas tem créditos que aí tem o risco exatamente nesses recebíveis. E a gente vê aí o fundo fazendo cumprir as regras dos CRIs, né? Então, um desses foi o que a gente acabou de ler agora em relação às garantias, né? Então, 94% do patrimônio do fundo está alocado em CRI, 4% em outros fundos e 1% em caixa. Fundo que tem mais de 107 milhões em FIIs, tá? Então, também é um fundo aí que tem outros FIIs, são apenas 3 FIIs na carteira, né? Mas tem FIIs na carteira também. São 93, então, CRI, isso aqui é o portfólio, ó. Então, vamos ver aqui como é que está a situação da adimplência. A princípio, aqui, ó, todo mundo adimplente aqui nessa página. Uma outra página a gente verifica aqui também em relação à adimplência. Então, todos os adimplentes aqui, como a gente verifica. E tem um aqui com vencimento antecipado, que é exatamente esse que teve ali, né, a dação em pagamento, vencimento antecipado, Morumbi Plaza, da Virgo, né? Então, esse aqui é um fechamento de março, já foi em abril esse fato, né? Então, tá aqui ainda no portfólio. Então, são 92 agora CRIs, né? 92 CRIs na carteira, tinha 93, agora é 92. Esses são 3 FIIs na carteira, o único que é normalmente aqui locado para qualquer um é o Suno CRI, né? Esse aqui, CNCI 11, acho que é da Suno, eu acho, né? 27 milhões aí investidos. Mais para baixo a gente verifica aqui o acompanhamento, né, dos CRIs do fundo. Então, Aracaju Shopping está adimplente, então a Ávida teve aí o vencimento antecipado, então percentual detido pela REC 46%, desse aí, então teve vencimento antecipado, e também o Morumbi Plaza, o fundo tinha 100% ali, 100% detido pela REC R11, teve o seu vencimento antecipado também. Bom, aqui a gente verifica que teve alguns problemas, inclusive IPTUs vencidos, né, ausência de taxas condominiais, tudo foi aí colocado no rolo aí da negociação, né? Então, a gente verifica a dificuldade realmente do credor, do tomador do crédito, né? E aí o fundo fazendo valer as garantias aí dos seus papéis. Aqui são exatamente isso, né? Parte qualitativa, as garantias, né? Onde os CRIs têm ali a questão da alienação dos imóveis, então tem que verificar bem quando você for investir no fundo de CRI, né, quais são as garantias, se tem sentido as garantias, né, como é que a gente vai ter, por exemplo, garantias de um imóvel, se o imóvel está sendo construído, né, ou de um terreno que está sendo construído um imóvel, então isso tem que dar mais ou menos uma analisada antes de você investir em qualquer fundo aí de crédito, tá, para saber se as informações são verídicas. Distribuição aqui por indexador, então o fundo está bem indexado ao IPCA ainda, né? Em torno aí de 70%. Então está bem indexado ao CDI, a IPCA, aumentando a sua participação na taxa DI. Crédito corporativo em 66%, e também a gente verifica aqui que as incorporações e loteamentos, a maior parte do fundo aí 50%, né? Tem um risco maior com relação
a esses tipos de segmento, né, por cedente ou por devedor, para a área de segmento aqui do empreendimento, né? Mas em relação aos créditos corporativos são menos pulverizados, vamos dizer assim, uma dívida corporativa com garantia real diminui o risco aí do fundo em relação ao crédito. Aqui é por securitizadora, que não tem nenhum mitigador de risco, na minha opinião. Aqui a distribuição geográfica, né? O fundo está em alguns estados aí mais concentrado em São Paulo. E aqui, DRE gerencial, a gente verifica aqui que em março o fundo 35 milhões e 400, né, de receitas com CRI, 25 milhões aqui foi em fevereiro, então teve um aumento bem relevante, teve aqui a marcação a mercado menor, né, então teve desvalorização em relação aos CRIs, né, então marcação a mercado aí 5,4 milhões de reais, receitas de outros ativos 239, que normalmente é o caixa aplicado, né, despesas operacionais do fundo 2,8 milhões de reais, lucro líquido no regime de competência 27,4 milhões e pelo regime de caixa 33 milhões de reais. É claro que a marcação mercado ele é considerada aqui pelo regime de competência, no meu entender, então não afeta o caixa, né? É só aqui a questão do valor patrimonial do papel. E aqui a gente verifica o valor distribuído 33,2 também, fundo praticamente distribuindo todo o resultado do mês de março, 33 milhões de reais. E mais para baixo, para encerrar, a gente verifica aqui as questões de mercado, né, a rentabilidade. Então, em comparação ao IMAB, 62%, e a rentabilidade alvo do fundo é IMAB mais 1%, então seria 63% e meio, né, e o fundo aqui tem aqui a questão da variação da cota, né? A distribuição está com 64,3, quase 1% a mais do que a rentabilidade alvo aí do fundo. Teve uma queda bem relevante aqui no valor, né, nos últimos meses. E aí o fundo, então, tendo essa queda de rentabilidade, principalmente pela variação da cota no mercado. E a média de distribuição do fundo aí, dos últimos 12 meses está em média 1%. E isso aqui é pela cota 100, tá? Base cota 100, 1,26% foi a distribuição. E vamos ver se tem mais alguma coisa para baixo. E aqui tem a questão da liquidez e da rentabilidade. Então, para encerrar, né? Volume negociado mais de 83 milhões e meio de reais, média diária de 3,6, uma das melhores liquidez também no mercado, né? O fundo também é muito grande. Teve uma variação bem volátil aqui nesse período, né? Foi bem volátil mesmo, variando em torno de R$ 10 e terminando aqui próximo ao mínimo, né? E hoje, na verdade, estava sendo negociado realmente nesse preço aí, em torno de R$ 76, tá? E aqui a gente verifica que mesmo com a boa liquidez no mercado, o fundo está com uma das menores liquidez, a menor, na verdade, dos últimos 12 meses, né? Então aí o fundo também reduzindo a liquidez, o fundo pessoal segurando, então a cota aí praticamente, né, negociando menos. E dentro daquela tabela de sensibilidade, para quem adquire a cota aí, ó, por exemplo, não tem aqui os 76 que estava hoje, né? Então 77 já tem uma rentabilidade aí de IPCA mais 11%, que dá uma bela rentabilidade aí para quem investe e está pegando a preço de mercado agora. É isso aí então. Relatório gerencial do REC R11, fundo DECRI, pagando um dividendaço, como eu falei no início, falei dividendão, mas é dividendaço, 1,60% com base no valor de mercado e pela cota 100, 1,25% praticamente aí de distribuição. A gente viu que o resultado foi muito bom aí no mês de março, né? Vamos ver se isso vai permanecer. É claro que tem um certo risco, né? Porque a questão de crédito aí, o Brasil passando por um momento difícil e a despesa financeira das empresas acabam sufocando elas, né? E acaba que a gente tem que acompanhar a questão da adimplência aqui nos fundos de CRI. E a gente viu que impactou, essa questão de inadimplência impactaram vários fundos aí nesses últimos meses, principalmente agora em 2023 a gente vê fundos aí despencando mais de 50% de valor de mercado e distribuindo dividendos muito pequenos, porque os papéis eram muito arriscados. Então fique de olho. É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do REC R11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.